Aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje é a correção dos exercícios do dia 20 de julho. Se liga então na correção. Uma boa aula! Faremos então a correção da lista de exercícios sobre íons para a química da primeira série do ensino médio. Vamos fazer essa correção então dos exercícios. Então nós temos aqui na primeira questão um átomo que tem 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons. Se esse átomo virar um cátion bivalente, qual será o seu número de prótons e número de elétrons? Vamos tirar os dados aqui. Logo, esse elemento a gente pode representar que ele é um elemento X, que tem número atômico 17, já que os prótons dele é 17, e quando ele vira um cátion, ele fica positivo. Se ele virar um cátion bivalente, esse bi quer dizer 2, então é positivo 2. Logo, qual o seu número de prótons? Prótons continua 17. Quantos elétrons ele tem? Ele teria 17, mas quando ele fica positivo, ele perde, nesse caso ele perde 2, e ele terá aqui como elétrons 15 elétrons. Essa é a resposta da questão. Prótons 17 e número de elétrons 15. Aqui semelhante, nós temos um átomo com 19 prótons, 19 elétrons e 20 nêutrons. Se ele virar um ânion trivalente, qual será o seu número de prótons e número de elétrons e número de massa? Nesse caso, então, o elemento tem próton 19, o número atômico dele é 19. Se ele virar um ânion, observe que ânion é quando fica negativo. Trivalente, tri quer dizer 3, então ele ficou negativo 3. Nesse caso aqui, quer saber qual o número de prótons? O prótons dele vai ser 19. Quer saber qual o número de elétrons que ele tem? E o número de elétrons seria 19. Quando ele fica negativo é porque ele ganha. Nesse caso ele ganhou 3. Então do 19, 20, 21, 22 elétrons. Já o número de massa, que é o A, é você pegar o Z ou o P e somar com o N. Então eu vou fazer a soma aqui do P com o N, o que dá como 39. Então as respostas dessa questão, o número de prótons fica 19, número de elétrons fica 22 e número de massa fica 39. Na questão 3, pergunta o que se encontra no núcleo. E no núcleo nós temos nêutrons e prótons. Lembrando que os elétrons estão na eletrosfera. Aqui na questão 4 nós temos que fazer o número de prótons e elétrons do átomo X e do átomo Y. Lembrando que os dois são íons. Então nós vamos primeiro pegar aqui o elemento X, que tem número atômico 10, porém ele é positivo 2. Quantos prótons ele tem? Prótons dele é o número atômico, é o 10. Agora, no elemento X, ele teria 10 número atômico, 10 prótons, teria 10 elétrons, porém, como ele perde 2, ele fica com 8 elétrons. E aqui no elemento Y, ele tem 13 prótons, teria 13 elétrons, como ele ganha 3, ele fica com 16 elétrons. Agora sim, a questão está correta. Aqui na questão 5, nós temos um elemento X com número atômico 72. O íon X-1 e Y mais 3 são isoeletrônicos. Essa palavra isoeletrônicos quer dizer que eles têm o mesmo número de elétrons. Responda, qual o número atômico do Y? É o que a gente quer saber, é o número atômico do Y. Vamos tirar os dados aqui. Então, observe aqui. O elemento X, ele tem número de atômico 72. Ele tem 72 elétrons. Quando ele se transforma em X-1, ele está ganhando um elétron e passa a ter, nesse caso, mais um elétron, ficando 73. O elemento Y, ele é isoeletrônico do elemento X. Logo, ele também tem que ter a mesma quantidade de elétrons, que seria aqui 73. Então agora nós sabemos que o elemento Y tem 73 elétrons. O que o exercício quer saber é o número atômico do elemento
Y. Se ele tem 73 porque ele é um cátion. E quando ele é um cátion, ele perdeu o elétron. Ele perdeu na história 3 elétrons. E quando ele perdeu esses 3, ele ficou com 73. Logo, se ele não tivesse perdido, ele teria 76. Então, seu número atômico é 76. Seu número de prótons também é 76. O número de elétrons dele seria 76, se ele fosse neutro. Quando ele vira um cátion trivalente, ele perde 3 elétrons e passa a ter 73. Então, a resposta da questão é número atômico igual a 76. Essa é a resposta. Quando o átomo de um elemento químico se transforma em ânion, ocorre o aumento do número de quê? De elétrons. Os prótons ficam igual, os nêutrons iguais, o número atômico igual e a massa igual. Então vai mexer no número de elétrons. Se ele vira ânion, ele é negativo, ele ganha elétron. Novamente uma questão parecida com a anterior. No núcleo encontram-se prótons negativos? Não, os prótons são positivos. Elétrons negativos? No núcleo não tem elétrons. Elétrons e nêutrons no núcleo não tem elétrons. Nêutrons que não têm carga e prótons que são negativos? Não, os prótons são positivos. Então, nesse caso, na questão 7, nenhuma das alternativas é a correta. E aqui na questão 8, a gente quer o número atômico, número de prótons e de elétrons desses íons aqui que são fictícios. Então, na letra A, nós temos um elemento Z, 36. Qual é o número atômico? O número atômico é a letrinha Z, número atômico é 36. Qual o número de prótons? É o P, também é 36. Qual é o número de elétrons? Seria 36. Mas como ele fica positivo, 2, ele perdeu 2 elétrons. Nesse caso, ele ficará com 34. Agora eu tenho na letra B o elemento M, que é 20. O número atômico dele é 20. O número de prótons dele também é 20. Os elétrons seriam 20. Quando ele fica negativo, ele ganha. Negativo 3, ganha 3, fica com 23. Na letra C, nós temos o elemento G, 81. O número atômico dele é 81. O número de prótons dele é 81. E o número de elétrons seria 81. Quando ele fica positivo, ele perde. Ele vai perder 3, ele vai ter 78. E na 9, qual o número de prótons e elétrons do íon Sn e do íon N? Vamos fazer aqui os dados. Os prótons é o mesmo que o número atômico, então o próton dele é 50. O próton é 50. O elétron seria 50. Quando ele fica positivo, ele perde. Nesse caso, ele perdeu 4 e ficou com 46 elétrons. Já o nitrogênio é o N7. Ele fica um íon negativo menos 3. O próton dele é 7. E o elétron seria 7. Quando ele fica negativo, ele ganha 13 e fica com 10 elétrons. Aqui na questão 10, o número atômico do elemento X é 52 e a massa dele é 128. Vamos tirar os dados aqui. Então, aqui, qual é o número de prótons? O número de prótons desse elemento é o que está embaixo, é o 52. Tá? Qual é o número de nêutrons que ele tem? O nêutrons é você fazer o de cima menos o de baixo, que nesse caso é 128 menos 52. Que nos dá, então, um nêutron 76. E o elétron? O elétron é quando ele virar um cátion. Lembra que cátion fica positivo. Trivalente é 3. Então, positivo ele perde 3. Ele teria 52 elétrons, mas nesse caso ele perdeu 3 e ficou com 49. Então, as respostas são prótons 52, nêutrons 76 e elétrons 49.
E aqui na última questão a gente vai preencher a tabela com os valores que temos aqui já. Lembra que Z é igual ao P é igual ao E quando o átomo é neutro, mas quando o átomo fica positivo ele perde elétron e quando ele fica negativo ele ganha elétron. Então aqui eu tenho o cloro que é negativo, então só tem um negativo, é menos 1. Se o N dele é 18 e o A é 35, lembra que o A é o Z mais o N, logo o Z é o A menos o N. E o Z é a mesma coisa que o P. Então, pegando aqui o 35 e o 18 e diminuindo, vai dar um Z de 17. Como o Z é igual ao P, o P é 17. E o elétron seria 17. Quando ele é negativo, menos 1, ele fica com 18. Já o Ca, o N é 20, o elétron é 18. Se ele tem 18 elétrons, ele tem 18 elétrons porque ele é positivo e perdeu 2. Então ele teria 20 no próton, e aí ele perdeu 2 elétrons e ficou com 18. Se o próton é 20, o Z é 20. E nesse caso o A vai ser o Z, 20, mais o N, 20, e vai me dar um A de 40. O CO tem um Z de 27, então o P dele também é 27. O que é o nêutron dele? O nêutron vai ser o A menos o Z. Então nós vamos pegar o A, que é 59, menos o Z, que é 27. E nos dá 32. E o elétron dele seria 27. Como ele é positivo 2, perdeu 2 e ficou com 25, que é 25. Na partícula P, o elétron é 18. Por que é 18? Porque ele ganhou 3. Então, se ele ganhou 3, ele teria quanto antes? Ele teria 15 prótons, porque ele ganhou 3, ficou com 18. Logo, o Z dele também é 15. E quem é o N? O N é o 31 menos o 15. Então, você faz 31 menos 15. E obtemos aqui 16. Chegamos ao final, então, da correção da lista de exercícios. Anotem no seu caderno. Lembrem de verificar se vocês responderam o teste rápido que está lá na plataforma Google Sala de Aula. E observem as suas atividades. Um abraço, até a próxima aula.